Você gosta de desenho animado? Se eu te falar que ao longo do tempo, muitos desenhos famosos deixaram de existir, hoje eu vou falar sobre alguns desenhos que foram proibidos. Sim, desenhos que foram banidos da televisão. Então gostou da ideia? Eu já peço que você deixe o like no vídeo agora mesmo. O primeiro desenho animado da história foi produzido em 1908. O desenho se chamava Fantasmagorie. Fantasmagorie era uma animação desenhada à mão, desenvolvida pelo francês Émile Coe. O desenho tinha duração de apenas 2 minutos, muito curto, em comparação com os desenhos da atualidade. Por se trata do primeiro desenho da história, é até compreensível o tempo de duração. Podemos perceber que a animação não é lá essas coisas para a época atual. Nos dias de hoje os desenhos estão bem mais realistas. Bem, se considerarmos com o desenho mais antigo da história, com a inovação dos desenhos nos dias atuais, muitos desses desenhos geraram polêmicas. Alguns desses desenhos foi até proibido em diversos países. Você já ouviu falar do Senhor Calça Quadrada? Também conhecido como Bob Esponja. Quem nunca ouviu falar da esponja mais famosa do mundo? Teoricamente, o que você não ouviu falar sobre os episódios que foram banidos em todo o mundo, por se trata de episódios violentos, também com uma linguagem nada apropriada, até mesmo abordagem de tema polêmico, como o próprio suicídio. Um deles foi o episódio chamado Sofri um Acidente. O título do episódio tá bem bizarro. Bem no início do episódio, demonstra o Bob Esponja se jogando de uma montanha. Em seguida a imagem que dá para perceber que ele tá todo arrebentado no chão. Isso foi julgado como uma tentativa de falecimento cometido pelo próprio Bob Esponja. Essa foi uma das justificativas do episódio ter sido banido. Esse episódio foi só banido em mais de 120 países. Caramba! Quantos países existem no mundo? Eu dei uma explorada na internet. Aqui fala que tem no mundo 193 países. Bom, quem afirma isso é a própria Organização das Nações Unidas, também conhecida como ONU. Aproximadamente esse episódio do Bob Esponja foi repudiado quase no mundo todo. Teve outro motivo para esse mesmo episódio ter saído do ar. No final deste episódio mostra uma cena um tanto pouco violenta. Na cena exibia um gorila, colocando um esquilo e essa estrela do mar dentro de um saco. Eu já tinha ouvido história sobre o velho do saco que carrega a criança. Eu nunca ouvi falar sobre o gorila do saco. Veja o que ocorre quando ele bota essas duas pessoas dentro do saco. Caramba! Por que tanta violência? Não é possível. Ele esbofeteia esses dois indivíduos que se encontram no interior deste saco. Esse foi um dos maiores motivos da proibição deste episódio do Bob Esponja. Quando se fala de Tom Jerry, o que vem logo na minha mente treta pesada. Briga entre o gato e o rato mais famoso da TV, marcou a infância de muita gente, mas ao longo do tempo, dividiu muitas opiniões negativas em seus episódios. Segundo os críticos de plantão, o problema principal é que a violência no desenho Tom e Jerry era constante o comportamento de agressividade entre os dois personagens. Um dos episódios que foi proibido foi o episódio Apto para Ser Amarrado. No episódio demonstra o gato Tom com um porrete na sua mão, bem próximo a um cachorro que tá amarrado. Já dá para prever o que vai acontecer nesta cena. As imagens a seguir pode causar indignação. Sim, o gato Tom dar uma bordoada no coco deste cachorro. Podemos perceber que o Tom tá incentivando os maus tratos com os dogs. Olha isso aí, Luísa Mel. Estão agredindo o cachorro aqui. Infelizmente, esse tipo de atitude foi um dos principais motivos para todos os episódios de Tom e Jerry ter sido proibido no mundo todo. Por violência em excesso, além de violência, temos também uso de substâncias ilícitas como tabagismo. Isso mesmo, o desenho Tom Jerry é apreciador de tabaco. Em outro episódio mostra muito bem o gato Tom apertando um tabaquinho. Esse é o bom exemplo que o desenho proporciona para seus fedelhos telespectadores, que seja induzido a experimentar dar um tapa no tabaco. Foi um ocorrido extremamente bem grave. Literalmente a cobra fumou para o Tom e Jerry pela sua proibição em todos os países. Quem nunca escutou o bordão, o que há velhinho?
mais velhinho. Esse bordão não tem como não lembrar do coelho Pernalonga. Bom, Pernalonga fez sucesso nos anos 80, mas recentemente teve um dos seus episódios banido. Trata-se do episódio chamado Uma Cerveja. Nesse episódio, os personagens que são pirralhos pensam em surrupiar uma garrafa de cerveja da geladeira dos pais. That's beer. Caramba! Não se sabe o que os criadores queriam influenciar com esse episódio. Veja que os guris ficam chapados. Com o tempo esse episódio sumiu misteriosamente da televisão. Por que será? De maneira certa pelo consumo de cachaça envolvendo garotada. Toma cachaça, c****. Com certeza. Você já assistiu o desenho da porca da Peppa Pig? Por incrível que pareça, o desenho da Peppa Pig, por ser um desenho inocente, não escapou de ter um dos seus episódios censurado. No episódio em que na casa dos porquinhos aparece um novo inquilino. Quem será esse inquilino? Olha, uma aranha. Olá, dona Pernas. Companheirismo como uma aranha? Ah, sério? Uma aranha? Esse capítulo mostrou a amizade entre diferentes animais. Se fosse comigo a sandália já tinha cantado. Exatamente. Mas, na Austrália, a coisa não foi interpretada assim. No país há mais de 10 mil tipos de aranhas, muitas delas venenosas. Aracnídeo australiano conhecido como aranha de Sydney, embora também seja chamada, erradamente, de tarântula de Sydney. Esta é considerada uma das aranhas mais perigosas do mundo e é um dos animais mais perigosos da Austrália. Este episódio da Peppa Pig foi proibido de ser transmitido em todo o território da Austrália, por ensina a ser amiga de insetos perigosos. Terrível! Se você nasceu no século passado, certamente se lembra do Ursinho Pooh. O Ursinho Pooh teve uma proibição um pouco engraçada. Tudo começou com memes inofensivos na internet, em que o ursinho era comparado ao recém-reeleito presidente Xi Jinping. Segundo os chineses, o desenho e a pessoa real se parecem não apenas fisicamente, mas também pelas características bem semelhantes. O pior que parece mesmo, todos os dois são fofinho. Eu bem queria ser semelhante com o Ursinho Pooh. Pelo menos eu seria uma fofura. Mas bem, foi por essa razão tanto o filme como o desenho foi proibido no país oriental. Horrível! Então é isso. Deixa nos comentários aqui embaixo qual desenho teve sua proibição justa. Eu vou tá lendo os comentários de vocês. Até mais.